A Supergirl faz 21 anos e está completamente bêbada em um país onde o sol é vermelho, isso significa que ela não tem poder nenhum ali. E uma menina de 14 anos aparece pedindo ajuda para ela matar uma pessoa. E essa é a primeira página da HQ que inspirou o filme do DCU feito por James Gunn. E é aí que você entende que essa não é a Supergirl que você conheceu lá no passado. Hoje eu conto para você a história completa de Woman of Tomorrow e o que o James Gunn está construindo para o novo DCU. Então fica até o fim desse vídeo, porque o que eu vou contar pra você sobre o final dessa HQ é a coisa mais perturbadora que a DC já lançou com o nome da Supergirl até hoje. E para você entender sobre o Woman of Tomorrow, você precisa entender o que o mestre Tom King queria fazer, porque a ideia dele era alterar, era destruir, causar o caos ali, causar transtorno. Essa era a ideia do Tom King. O Superman foi lançado de Krypton lá quando ele era bebê, então ele não tem memórias do planeta. E ele então cresceu na Terra com seus pais adotivos, amorosos, dentro de uma fazenda lá no Kansas. A identidade dele é americana, humana, otimista, ele nunca se sentiu um alienígena dentro da Terra, né? Ele se sente como um humano que ele foi criado para ser assim. Já com a Kara é totalmente diferente, ela tem uma imagem vivida da destruição lenta de Krypton com seus habitantes ali. Uma morte lenta pela qual o Superman não tem memória, já ela viu tudo acontecendo. O Superman saiu de lá bebê. Ela não era bebê quando saiu, então ela viu os pais morrerem, ela viu os amigos morrerem, todas as pessoas que ela amava morreu junto com o planeta dela. Então ela não é uma heroína que escolheu a esperança porque nunca conheceu outra coisa. Ela é uma sobrevivente que escolhe a esperança apesar de tudo o que já viu. Isso é muito mais difícil, é muito mais interessante. E o mestre Tom King recebeu dos editores, dos diretores da DC a seguinte missão: torne a Supergirl uma heroína foda. E a ideia inicial era o seguinte: Supergirl e Lobo, o caçador de recompensas intergalácticos ali numa aventura pelo espaço. Mas assim, o Tom King percebeu que a história só ia funcionar com a Supergirl como mentora, capaz e endurecida. A dor dela ensinando alguém novo a lidar com a própria dor era uma história melhor do que qualquer coisa que ele tiraria do Lobo, E foi aí que o Lobo sumiu da HQ, Ele nem entrou, pra ser sincero, e a Ruth assumiu o posto dele. Mas antes de falar pra você sobre a Ruth, se você quiser saber mais sobre a HQ da Supergirl, pegar ela na sua mão, ler ela completamente, aqui embaixo vai ter o link com todas elas. São poucas, tá? São 8 volumes, então fique à vontade. Se você comprar as HQs usando esse link que tá aqui embaixo do YouTube Shopping, você vai estar ajudando o canal. Agora vamos voltar para a história, E aqui a história de Supergirl é o seguinte: tudo aqui se iniciou num bar. A Kara viaja para um mundo totalmente distante, onde tinha um sol vermelho ali. Ela queria comemorar os seus 21 anos da forma mais humana possível, enchendo a cara. Ao lado dela tem o seu fiel escudeiro, o Krypto, o Supercão, que a gente já viu lá no filme do Superman. A ideia da Kara é totalmente simples e normal, tirando o fato que ela viajou pelo espaço. Mas enfim, ela queria comemorar o seu aniversário totalmente bêbada, sem ter responsabilidades por um dia, sem ser a prima do Superman naquele momento. Enquanto a Kara tava chapando o coco ali com cachaça dentro do bar, uma menina chamada Ruth entra e ela queria contratar um mercenário para vingar a morte do pai dela. O assassino se chama Crane das Colinas Amarelas e ele é um cara muito cruel a serviço dos aristocratas. E bom, a Ruth queria contratar um mercenário e esse mercenário, ele olha pra ela e pergunta: o que você tem a me oferecer? O meu serviço é caro. E ela pega e saca uma espada, que é muito cara também, uma espada muito valiosa. O mercenário pega a espada dela, olha pra ela e vai embora. O cara só queria afanar a espada dela. E é aí que a Supergirl entra. A Kara tava bêbada, de ressaca e sem seus superpoderes por conta do sol vermelho. Mesmo assim, ela espanca o mercenário, pega a espada da Ruth de volta e devolve pra menina. A Ruth então começa a seguir a Kara, tentando contratar ela como assassina, mas a Kara não quer se envolver numa missão de vingança. Mas então o Crane aparece e flecha a Kara e o Krypto com flechas envenenadas. A Kara até mente dizendo que o veneno em Krypto é mortal, que só o Crane tem um antídoto, que precisam encontrá-lo rapidamente. Mas na verdade, isso só é revelado depois. O Krypto se recuperou rápido com vetos espaciais. A Kara inventou a urgência como desculpa para
perseguir o Crane, né? E tudo isso não foi por dinheiro e nem por dever, foi porque o cara usou uma flecha contra o seu cachorro. Que a gente já viu isso em uma história, né, chamada John Wick. Quem aí se lembra, John Wick destruiu uma galera por causa do cachorro dele, e a gente tá vendo a Supergirl fazendo a mesma coisa. O Crane tinha entrado na nave da cara, que estava pré-programada para decolar, né? Ela programou a nave e ela tava pensando em ir embora até que a Ruth chegou, enfim, antes de tudo isso acontecer, né? O Crane então entrou na nave. Ele não sabia que a nave estava pré-programada para decolar. Ele só queria entrar ali para se recuperar e continuar atacando a flecha nas meninas. Mas aí a nave sumiu com ele. Então a cara e a Ruth seguiu na procura desse cara por quase um ano. Planeta por planeta, cultura por cultura, horror por horror. A estrutura da história, né, dos quadrinhos é um western, e o Tom King admitiu. É um True Grit no espaço, onde a Ruth é Matt Ross, a jovem buscando vingança com uma determinação que assusta, e a cara é Rooster Cogburn, a veterana de guerra endurecida, relutante, que foi longe demais para poder ser salva por otimismo simples. E ao longo da jornada, a cara vira uma espécie de mentora. A Ruth aprende a ler, a lavar as mãos, a entender que o universo não é justo e que isso não significa que vale tudo. Enquanto isso, o Crane se une a uma gangue de matadores interespaciais, conhecido como os Brigands. E essa gente aí devastam espécies inteiras quando eles chegam em novos planetas. Eles vão deixando rastros de destruição por onde vão passando, e as duas vão seguindo como se esses rastros fossem uma trilha de migalhas pelo espaço. E se você gosta de anime e já assistiu Dragon Ball Z, vai lembrar bastante a saga do Freeza, né, onde eles vão colonizando ali outros planetas, destruindo, pegando o planeta para eles e vendendo, né? Essa história vai lembrar um pouquinho, não tô falando que é totalmente igual, tá? E aí vem a batalha final. O Comet, o super cavalo, um personagem antigo e amado da mitologia do Superman, é morto pelos Brigands. Uma bala de kryptonita destinada a Supergirl acertou ele. Então a cara implode, uma mulher que viu Krypton morrer, que viu todos ao redor dela virar pó, que passou a vida inteira construindo uma distância emocional do trauma, e aí perde mais um ser querido por causa dela. E é nesse momento que a Ruth faz uma coisa que ninguém esperava. Ela acaba parando a cara. Ela fala, né, que a cara é mais forte que isso, que a jornada inteira foi pra esse momento, pra ela não perder a razão, pra ela não perder a cabeça. Que a cara que ela acompanhou por um ano, que sobreviveu a tudo, não pode se tornar o que ela queria combater. Então a cara olha pro Crane, né, e ali só tem uma espada na areia entre eles. E aí ela diz a frase que está na HQ como uma pedra no estômago. É grande demais, a gente é pequena demais. Ela abaixa a espada e manda Crane pra Zona Fantasma. Não pra sempre, por 300 ciclos, centenas de anos, num lugar de almas perdidas onde ele vai ter tempo demais pra entender o que ele fez. E aqui Tom King faz uma coisa que poucos escritores de história têm coragem de fazer, tá? A história não termina ali. A história dá um salto temporal e a gente vê a Ruth, uma idosa, sentada na varanda. A Supergirl então chega ali com o Krypton e as duas conversam sobre o livro que a Ruth escreveu sobre a aventura delas. E aí vem o plot twist que recontextualiza tudo que você leu antes. No livro, a Ruth escreveu que a Supergirl matou o Crane na praia, que usou a espada que foi o fim dele. Mas é mentira, ela escreveu assim para que os Brigands, que têm código de honra sobre vingar os seus, ficassem com medo de perseguir a Ruth, sabendo que Supergirl tinha sido empurrada a matar. Isso foi uma mentira de proteção. O narrador da história inteira, a Ruth, estava contando uma versão ficcionada, e você só descobre isso na última página. Mas aí vem a parte mais perturbadora disso tudo. A Supergirl libera o Crane da Zona Fantasma e saiu velho, todo caquético, todo troncho. Ele pede perdão de joelhos e fala que entendeu o peso de tudo que ele fez nesses anos que se passaram. E a Ruth, velha com uma bengala, pega e bate nele e vai embora. E a Supergirl fica parada, só observando, ela não faz nada para impedir isso. E essa cena divide a internet até hoje, leitores que amaram e leitores que odiaram, porque Tom King não deu resposta fácil. Ruth não matou, mas também não perdoou. A Supergirl não aprovou, mas também não impediu. E o leitor fica sozinho com a pergunta: o que você faz com alguém que fez algo horrível, passou séculos se arrependendo e pede perdão de joelho? A HQ não responde, e isso é exatamente o ponto dela. E agora nós vamos falar sobre o filme versus a HQ, né? Quais são as diferenças, o que muda nessa história? Isso porque o filme de Craig Gillespie, diretor de Eu, Tônia e Cruella, com Millie Alcock como cara, não é uma adaptação literal.
é uma interpretação, tá? Tem que deixar bem claro isso aqui. Alguns elementos mudam, tá? O lobo aparece no filme, né? Interpretado por Jason Momoa, que disse que esse sempre foi o papel dos sonhos dele e que o visual tá bem fiel às HQs, a gente já viu, né? Nesse filme da Supergirl, o lobo ele acabou sendo ali um coadjuvante, mas sabemos que isso foi só uma introdução dele no universo do DCU, que ele tem um potencial papel no futuro. Na HQ original, o lobo não existe, como eu já falei pra você, mas a lógica de introduzir ele no filme é bem simples, né? Tirando o fato de introduzir ele dentro do DCU. Ele mostra pra Kara o que ela poderia ter se tornado caso tivesse feito as coisas diferente, caso ela tivesse escolhido o lado errado. Sobre o restante das mudanças, eu não vou te dar spoiler aqui, pode ficar tranquilo, tá? Não vou estragar a sua experiência com o filme da Supergirl, mas vale muito a pena você assistir, tá? O que eu posso falar pra você é que o Woman of Tomorrow é uma das melhores HQs que a DC já publicou nos últimos 10 anos. O Tom King, o mesmo de Batman, Visão e Mr. Milagre, escreveu uma história que honra tudo que a personagem pode ser sem precisar de nenhum dos clichês. E eu quero lembrar você que essa Supergirl que a gente tá conversando aqui não é aquela que apareceu na série da CW. Essa aqui viu o fim do mundo realmente acontecer e escolheu ser boa mesmo assim. As HQs são curtas, tem 8 capítulos e dá tempo de você ler todas elas aqui, ó. É só clicar no botão que tá aqui embaixo, escolher a qual que você quer, né, qual versão que você quer, comprar, você vai estar ajudando o canal e vai conhecer um pouco mais sobre a história da Supergirl. Deixa aqui nos comentários o que você achou da história da Supergirl nas HQs, você já assistiu o filme? Comenta aqui o que você achou, quais foram as diferenças que você achou entre o filme e a HQ, deixa tudo aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino da notificação para ficar por dentro de tudo que acontece na cultura geek. Se aparecer o botão hypar, clica nele que você vai estar ajudando o vídeo a ser entregue para mais pessoas que precisam conhecer a história do Supergirl. E eu vou ficando por aqui, mas vejo você no meu próximo vídeo.